Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre um assunto muito interessante que eu amo muito, que é como ouvir a voz de Deus e saber que é Ele quem está falando. E eu já quero dizer para você aqui, pra gente começar esse assunto, que Deus ele tem muitas formas, Ele é multiforme em falar e Ele se expressa de várias maneiras com a gente. O que a gente precisa é estar de ouvidos abertos para entender que é Ele quem está falando. A verdade é que hoje em dia existem muitas pessoas que falam: eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não entendo que é Ele quem está falando. Como você consegue distinguir que é Deus quem fala com você? A Bíblia nos ensina que a partir do momento que você aceita Jesus e reconhece Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus passa a morar em você. Então o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, portanto, está aí uma porta aberta para que você comece a ouvir a voz de Deus. É claro que para a gente começar a ouvir com mais facilidade a voz de Deus, nós precisamos ter intimidade com Ele. Ouvir a voz de Deus é algo muito simples quando realmente Deus está falando com a gente. O problema é, você não ouve a voz de Deus ou você não quer que aquela voz que você ouviu falar com você seja a voz de Deus. Por quê? Porque a voz de Deus, ela nem sempre aprova ou apoia os nossos planos, os nossos projetos. E é aí que entra onde a gente fica em dúvida se realmente é Deus quem falou ou não. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a voz de Deus, ela vem confrontando com a nossa vontade. E aí você pensa: não é Deus, não. Peraí, eu acho que eu ouvi errado, não é a voz de Deus, não pode ser a voz de Deus, mas às vezes é a voz de Deus falando no seu coração. Deus não fala só através do profeta que vem e fala: é isso que te digo e tal, o que é muito bom, né, gente? Desde que seja Deus que esteja falando. Então, às vezes, exige um pouquinho mais de esforço da gente para conseguir entender. Deus fala, claro, que é a maneira mais clara e mais fiel, mais certeira de Deus falar é através da sua palavra, que é através da Bíblia, mas Deus fala através da natureza, Deus fala através da ministração da palavra, Deus fala através do louvor. É ruim quando nós temos assim um coração duro para entender a voz de Deus, ou seja, às vezes a gente só tem uma maneira de achar que é Deus que está falando. Por exemplo, o que acontecia comigo? Antigamente eu achava que Deus só falava comigo se Ele realmente falasse o meu nome, por exemplo, em profecia. Então se eu estivesse dentro da igreja e falasse: tem alguém aqui que tal, eu não acreditava, meu coração endurecia, porque eu falava: se for Deus vai falar comigo e vai falar o meu nome. Isso é ruim, porque a gente fica preso a um certo tipo assim, alguma coisa que limita demais da gente ouvir a voz de Deus. E um dia foi interessante porque eu estava já orando, né, há alguns dias, pedindo a Deus uma resposta e uma direção. E teve um dia que eu deitei na minha cama muito angustiada e olhei pro teto e eu falei: Deus, me responde, seria tão bom se o Senhor falasse em profecia, né? Eu ia entender tão mais rápido, seria tão mais prático, ia ser algo certeiro assim dentro do meu coração e tal. Só que ninguém tinha ouvido, ninguém sabia, ninguém tava ali. Só eu e Deus mesmo. E à noite nós fomos para um congresso no culto, mas eu não fui assim esperando Deus falar, até porque, lembrando, eu tinha um coração mais duro. Mas chegou nesse dia e nessa ministração, o pastor que estava lá, ele estava sendo muito usado por Deus. A igreja estava cheia, estava lotada. Ele falou assim: olha, tem alguém aqui que está orando e pedindo direção para Deus assim. Deus manda te dizer, é para ir e tal. E ele falou tudo que precisava. Gente, mas chegou no final, ele falou que uma coisa que só eu e Deus sabia, ninguém mais. Ele falou assim: você ainda diz que é muito mais fácil Deus falar em profecia, mas Deus manda te dizer que Ele é multiforme em falar, Ele fala da maneira que Ele quiser, na hora que Ele quiser. A partir daquele dia, foi algo incrível. Deus assim parece que quebrou uma muralha que tinha entre Deus e eu na maneira dele se expressar para comigo. E é por isso que eu tô contando essa história para você também. Talvez você tenha algum tipo de bloqueio na maneira de você ouvir a voz de Deus, sabe? E eu quero assim falar para você que com essa minha experiência, que Deus ele fala de diversas formas. E eu lembro que uma da experiência que eu tive, que foi quando Deus estava tocando no meu coração para que eu fizesse algo para ele. E esse algo literalmente me custava dinheiro. Então assim, era um valor que pra mim era alto e eu falava: será que isso é de Deus? E eram muitas questões dentro do meu coração porque envolvia dinheiro e eu não estava tão acostumada com valor alto assim.
E eu lembro que eu fiz uma oração e eu pedi para que Deus falasse realmente comigo se era Ele quem estava me mandando fazer, porque se fosse Ele eu ia obedecer com maior prazer, sabe? Mas eu queria saber se realmente era Ele, porque o nosso coração é enganoso e é isso também que eu quero falar para você. Não confunda a voz do seu coração com a voz de Deus, porque a voz do nosso coração, ela sempre vai querer acalentar aquilo que a gente está desejando fazer, ou seja, ela sempre vai querer uma aprovação daquilo que a gente está querendo fazer. E isso é muito perigoso, confundir a voz de Deus com a voz do seu coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que quando você realmente está com intimidade com Deus, a voz de Deus é tão visível para você, ela é algo assim tão palpável, tão audível, que é inconfundível, porque quando Deus fala com você, só Ele tem o poder de tocar lá dentro da sua alma, só Ele tem o poder de mudar toda a situação e só Ele faz coisas maravilhosas, diferente da voz do nosso coração, que só aprova um desejo, uma vontade nossa. E aí eu lembro que eu fui caminhar nesse dia e eu sempre tinha o costume de caminhar, às vezes dava 1 hora de caminhada, 1 hora e pouco, e colocava alguma coisa para eu ouvir, né, assim, ministração. E nesse dia eu fui escutando uma ministração e eu não coloquei a ministração para querer ouvir se Deus falava alguma coisa, não, era um costume meu. E aí eu fui ouvindo e essa ministração ela dava 1 hora e o tempo todo que eu caminhei, eu nem lembro o que ela falava coisas maravilhosas de Deus e tal, mas não tinha nada a ver com o que eu tava passando. Mas foi tão interessante que quando chegou assim, mais do meio pro final da minha caminhada, nossa, de repente a pessoa que estava ministrando a palavra falou assim, e isso parece que abriu um parênteses dentro da pregação, sabe? Para ela falar só aquilo e depois continuar a ministração. E essa palavra foi assim: não queira protelar a experiência que eu quero ter com você, porque eu não entro na sua vida para te dar prejuízo, eu entro na sua vida para te dar lucro. Aquilo na hora bateu assim dentro do meu coração, eu amei, Senhor. Eu ouvi a tua voz e eu vou te obedecer. Realmente eu obedeci e trouxe frutos assim maravilhosos. Teve vezes já às vezes eu tá passando um momento difícil, e no momento difícil a gente ora bastante, tudo tal, mas tem o tempo certo de Deus querer falar com a gente. Não é, nem sempre é quando a gente orou, a resposta pá, já vem, não. Às vezes é no tempo de Deus. E foi interessante porque quando eu tava passando isso, eu tava passando, né, gente? Então o tempo ia correr e tava passando. Mas aí chegou um dia que eu estava almoçando com a minha família. E foi tão, assim, interessante porque eu gosto de escutar muito louvor. Eu sei que isso é bom você fazer também porque traz um ambiente, assim, uma atmosfera de adoração a Deus. A presença de Deus vem, Ele faz o que Ele quer, é maravilhoso. E o que aconteceu? Eu tava comendo e escutando louvor, todo mundo conversando e tal. De repente, entrou um louvor nada a ver com a minha playlist. Aquele dia eu fiquei impressionada porque não tinha nada a ver com a playlist. Na hora eu até olhei assim, ué, mas isso aqui eu nem ouço essa dupla. Aí deixamos, né? E continuei a comer. Mas no meio do louvor, eles começaram a ministrar falando. Mas aquela palavra era tudo que eu precisava ouvir. Parece que Deus tinha parado aquilo ali pra falar comigo. Mas, gente, foi assim algo incrível, porque eu não planejei e não forcei nada. Eu tava comendo, mastigando e a lágrima começou a escorrer e eu engolindo porque eu não queria, engolindo assim, né? Porque eu não queria demonstrar, eu não queria que caísse a lágrima e piscando os olhos, mas não teve jeito, porque a lágrima começou a cair, começou a escorrer, começou a misturar tudo. Aí meu Deus, eu vou deixar Deus falar e Deus fazer o que Ele quer fazer. Gente, você acredita que até hoje eu tento procurar o louvor e essa ministração e eu não consigo achar, eu não consegui até hoje. Hoje eu já passei a escutar essa dupla porque agora eu conheço eles, né, e admiro muito. Então é isso, gente, a voz de Deus não vem pra confundir, a voz de Deus vem realmente pra resolver alguma coisa, a voz de Deus vem pra acalmar seu coração, a voz de Deus vem pra falar com você e mudar toda uma história. Deus, Ele é maravilhoso. Começa
a fazer sensível, sabe, os seus ouvidos, o seu coração, para conseguir entender que realmente é Ele quem está falando, porque Deus deseja se relacionar com você. E agora eu quero pedir uma coisa que eu não pedi em vídeo nenhum, mas eu quero aqui, você que está assistindo esse vídeo e já teve experiências com Deus, eu quero que você compartilhe com a gente aqui, seja qual rede social que você estiver assistindo esse vídeo, através de qual for, você vai escrever nos comentários, por favor. Sabe por quê? Porque eu quero que edifique a vida de pessoas que estão assistindo. Esses vídeos não têm um propósito maior a não ser de levar a palavra de Deus ao seu coração e poder ministrar Jesus sobre a sua vida. E eu quero que você me ajude, gente, me ajude. Compartilhe aí, escreva alguma experiência que você já teve com Deus, para que quem for ler seja edificado através da sua história, tá bom? Eu agradeço, muito obrigada, gente. Deus abençoe, fica com Deus e até o próximo vídeo.